A análise da vida de Elias, o profeta Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 17. Elias é alimentado por corvos. Elias é alimentado por corvos. Olha só o que diz no versículo 2. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para eles levarem alimento a você. Você imagina? Você imagina tomar a água e ser alimentado por corvos? Deus mandou ele fazer isso. Foi Deus que mandou. Imagina, um corvo, é como se fosse um pássaro, tá andando com pão, tá andando com alguma coisa para te comer, carregando e deixando para te comer. Isso é provisão de Deus. Isso é Deus dar a provisão certa na hora certa. Dá alimento na hora certa para você. E esse alimento aqui, eu quero falar sobre o alimento espiritual. Porque aqui Deus, ele está falando com Elias. Não desanime, não te afliges, porque tu não vai perecer, não vai faltar alimento para ti. E eu quero te dizer para você que está ouvindo este vídeo, não vai faltar alimento espiritual para você. Nós vamos fazer uma análise da história de Elias, para você entender que muitas das vezes você passou por isso também e eu também, mas nós temos que erguer a cabeça. Eu te convido você a acreditar nesse Deus poderoso, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra e está pronto a te colocar nas tuas mãos a vitória que tu almeja. Ele sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz lá em Pedro que a gente às vezes fica ansioso, às vezes a gente tem ansiedade, e a Bíblia diz assim, ó: não andeis ansioso com o dia de amanhã. Não andeis ansioso, porque Ele proveu, Ele não deixa faltar alimentos para os passarinhos do campo. Quanto mais eu e você, Ele não vai deixar faltar, Ele não vai deixar você perecer, mas você tem que clamar, você tem que orar, você tem que falar com Deus e ouvir Deus. Então Elias ouviu Deus e ele mandou ele para esse lugar. Então diz comigo: esconde. Primeiro Deus esconde, depois Deus levanta e depois Deus apresenta. O Senhor quer te apresentar, mas para isso tu tem que passar por um processo. Deus quer saber se tu realmente crê nele, se realmente tu sabe e está interessado no que ele pode fazer pela tua vida, e ele pode realizar um milagre. Aleluia. Então Deus, ele está querendo nos modelar. Aqui nesse primeiro capítulo, ele está modelando a vida de Elias. Então Elias vai para um lugar, Deus manda ele ir lá na casa da viúva de Sarepta, que é para ela ajudar ele, ela que vai alimentar ele. Então olha o que diz aqui. Então o Senhor disse a Elias, olha a coisa linda, o Senhor fala com Elias, o Senhor fala com o homem, o Senhor fala comigo, o Senhor fala contigo. Tu tem que só estar atento, os teus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente vai para um lugar, vai para o outro, ou compra algo que a gente não falou com Deus, a gente não pediu. Deus, é da tua vontade? Senhor, esse negócio que eu tô para fazer é da minha empresa, é da tua vontade? Senhor, é para nós se mudar de cidade? É para nós ir para outro lugar ou não? E a gente tem que esperar a voz de Deus. Esperar, Deus vai falar, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir, vai dar para você a provisão, Deus vai mostrar para você se realmente é da vontade dele. Tu vai fazer provas com Deus e Deus vai responder as provas. Mas muitas vezes a gente fica tão ansioso, a gente não ouve Deus falar, a gente não espera a confirmação. Às vezes é para ti
namorar alguém, os jovens, ou é para casar com alguém, tu não pede essa confirmação. Eu, quando fui para casar com meu esposo, eu orei, eu pedi, Deus, me dá a pessoa que é para mim viver com ela o resto dos meus dias. Me dá a pessoa certa, Senhor, tu sabe qual é a pessoa que vai cuidar de mim. E naquele momento Deus foi falando no meu coração e me dando confirmação, mas eu esperei. Então eu quero te dizer, espera em Deus e ouve Deus. Não faz as coisas da tua cabeça, senão tu vai dar com o rosto na parede. Mas espera em Deus, confia nele, ele tudo fará. Aleluia. Então Elias ele ouviu a voz de Deus. E Deus diz para ele, vai morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Vocês viram que antes ele deu ordem ao corvo para alimentar Elias. Depois dei ordem agora a uma viúva para alimentar você. Sempre Deus estava provendo para Elias. E sempre Elias ouvindo para qual cidade que ele deveria ir. Então, quando ele chegou nesse lugar, a mulher disse que ela não tinha, que ela ia fazer um pedaço de pão ali. E tão certo, o Senhor Deus que vive, eu não tenho, estou te dizendo real aqui, eu não tenho um pedaço sequer de pão para colocar na minha casa. E eu vou comer este pão aqui e vou morrer, eu e meu filho. Ela estava querendo dizer que ela estava sem esperança. Mas chegou o profeta, cheio de Deus, na casa dela, aonde ele trouxe a esperança. E ele disse assim, ela só disse assim, eu tenho um punhado de farinha e umas vasilhas. E um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois meu filho e eu morrermos. Nós vamos morreremos. E aí ele disse o profeta assim, não tenha medo. E eu estou dizendo para ti aqui, não tenha medo. Deus é o Deus da provisão. Tu tem alguma coisa aí? Tu tem uma vasilha? Tem um pouquinho de farinha? O Senhor diz, não vai faltar farinha na tua panela. Não vai faltar azeite. Não vai faltar. Tanto espiritual como material. Não vai faltar, porque Deus é o Deus da multiplicação. Assim como Ele multiplicou aqueles peixes e aqueles pães, Ele também pode multiplicar para você. Então não temas, não desanime, creia num Deus poderoso. E aquela mulher fez aquele bolo e o profeta disse, não tenha medo. Qual é os medos que você está enfrentando? Coloca aqui nos comentários, qual é o medo que está te afligindo? O que está te abatendo? Medo de quê? O que você tem medo? Qual é o teu gigante que está te afrontando, querendo te derrubar? Então eu quero te dizer, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Ele é contigo. Então, aquela mulher fez aquele bolo e o profeta comeu e o filho também comeu, o filho daquela mulher. E ele comeu e depois o filho morreu. E aquela mulher que estava tão feliz com o que Deus tinha feito, o milagre da multiplicação, estava tão feliz, naquele mesmo momento ela já olhou para o profeta e disse, meu Deus, tu veio aqui para trazer em rosto minhas transgressões, meus pecados? Porque foi por culpa tua que o menino morreu. E aí ela já lançou, foi culpa tua. Quantas vezes você, casal, quantas vezes você que está me ouvindo, disse assim, a culpa é tua. Ou quantas vezes disseram para você, tudo isso que está acontecendo de errado, a culpa é tua. E vem a culpa. E eu quero te dizer em nome de Jesus, não deixe o inimigo colocar essa ferida da culpa nos teus ombros. Quantas pessoas estão cabisbaixas, caminhando, se arrastando, não conseguem enxergar a luz do dia, não conseguem ter alegria, porque estão com essa ferida da culpa. E o inimigo tenta colocar isso. Mas o profeta olhou para ela e disse assim, mulher, traz o teu filho aqui que eu vou orar por ele e Deus vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar através da palavra do Senhor. Através do milagre, ele vai ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Deus fez o milagre. Então eu quero te dizer, Deus faz milagres. No capítulo 18, ali mais no versículo 6, 7, vai falar que o mesmo profeta orou para vir fogo sobre o altar e colocaram um monte de água. Ali os profetas de Baal diziam que o Baal ia responder e o Deus Baal não respondeu.
E o profeta Elias olhou e disse para eles: clame mais alto, para mim ver se o Deus de vocês vai responder. E não foi respondido nenhum. Mas quando o profeta Elias disse: põe bastante água, que hoje vai vir bastante fogo nesse altar. E veio o fogo desceu. Então eu quero te dizer no nome de Jesus, Deus estava com a vida do profeta Elias e Ele está com a tua vida também. É somente você clamar. O mesmo Deus que fez milagres no passado, Ele ainda faz. E eu sou prova disso. Ele ainda faz. Deus curou minha mãe da depressão. Deus tirou minha mãe lá de um leito de enfermidade no hospital, 3 anos internada no hospital de clínicas. No estágio de loucura, não conhecia mais eu. Mas eu orei e disse: Senhor, eu preciso que tu fale e que tu cure a minha mãe. Eu preciso que tu faça alguma coisa. Fala comigo. E Deus falou e Deus fez. Então eu quero te dizer, neste livro aqui, Pílulas de Vida, tá? O testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na vida da minha mãe. E Deus abriu portas incríveis para mim. Portas de trabalho, empresa. Então eu quero te dizer, confia no teu Deus. Há um processo, tu também tem que fazer a tua parte, tu tem que também estudar, buscar, orar, trabalhar, se esforçar, né? O esforço do ser humano também tem que fazer, mas eu quero te dizer que existe milagre, não foi só no passado. Mas Elias, então, aconteceu isso do fogo vir. Depois Elias orou pedindo chuva e Deus também respondeu. Quando Elias disse assim, ó, não estava mais chovendo, e ele disse assim para o rei Acabe: você tem que se apressar, porque senão tu vai pegar chuva. Você vai pegar chuva na estrada. Ele disse assim: tá onde se não chove? Aí o servo que estava com Elias disse assim: mas eu não vejo nada, eu não vi nada. Quantas vezes você diz: eu não vi nada, não está acontecendo nada? Incrédulo, Tomé, não tendo fé. Eu não estou vendo nada. Eu disse semana passada: eu não estou vendo. Deus, tu disse que ia dar um milagre, mas eu não estou vendo. E Deus diz: continua confiando, porque a fé é assim, primeiro tu confia e acredita que já está na tua mão a vitória. E depois tu vai testemunhar. Fé é eu enxergar mesmo quando ainda não está na minha mão. Então eu quero te dizer no nome de Jesus, que você creia que já está na tua mão. A causa na justiça que você precisa ganhar, o teu filho que precisa voltar para Jesus, a porta de emprego que o teu filho precisa ter, tá nas tuas mãos. Você já tem que dizer com a tua boca, profetizar: eu quero, eu já recebi, que depois tu só vai dar o testemunho. Então, fé é pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então, quando esse servo foi lá, ele foi pela 7ª vez e disse: eu vejo como subindo do mar uma nuvem como a mão de um homem. E daí começou a chover e veio chuva. Mas no capítulo 19 chega uma coisa que é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Tantos milagres que Deus fez na vida de Elias. Deus chamou ele, Deus escondeu ele, Deus deu alimento para ele, Deus fez milagre lá na casa da viúva, Deus ressuscitou o filho da viúva, Deus trouxe fogo no altar sobre os profetas de Baal, viram e ficaram apavorados e viram que o Deus de Israel é verdadeiro. Tudo isso estava acontecendo, mas aí sempre a notícia corre quando as bênçãos vêm para tua vida, tu fica tão feliz e aí dá a pré-queda, parece que tu tá bem, ai, tô maravilha, vai dar tudo certo, e de repente cai lá embaixo. Meu Deus, aconteceu uma coisa horrível, certo, não era para mim, eu não mereço. Não, tu merece, eu quero falar que tu merece. Só que houve uma pré-queda aí, e é essa análise que nós estamos fazendo na vida de Elias. Elias ficou com medo de Jezabel, uma mulher que matava os profetas. Ele diz: mataram todo mundo, vão matar eu agora. Antes nós analisamos que o mesmo profeta cheio da graça de Deus disse assim: não tenha medo para a viúva. Agora o mesmo profeta estava com medo. Aquele disse: eu tenho medo. E ele diz: tira a minha vida. Ele diz para Deus tirar a vida dele. Entrou numa depressão aqui. Ele diz: tira a minha vida, pois não sou melhores do que meus antepassados. Não sou melhores do que meus pais que já morreram. Tira a minha vida. Olha só. Aí você vai dizer assim: meu Deus, mas ele não estava cheio de Deus, Tati. Tava. Só que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a nós ter doenças, depressão. Todos nós estamos sujeitos a ter isso. Mas eu quero te chamar a atenção aqui, que ele começou a orar
E ele foi para essa caverna, ele chorou, ele buscou a Deus e Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, mas teve um momento que Deus sussurrou no ouvido dele, dizendo: eu estou aqui e eu quero te levantar. Eu quero te levantar e quero te enviar. Levanta-se e coma, porque muito comprido é o teu caminho. E eu quero te dizer para você que está me ouvindo aqui, talvez tu perdeu alguém da tua família, eu já perdi meu pai já faleceu, a minha mãe faleceu depois de 15 anos, Jesus curou ela e depois de 15 anos ela faleceu. Eu quero te dizer, é difícil a dor do luto, é difícil às vezes quando tu batalhou e daqui a pouco tu perdeu alguma coisa. Talvez tu perdeu tua casa, teus bens, eu não sei, mas eu quero te dizer que Deus ainda está falando contigo, Deus ainda sussurra o teu nome, Deus ainda diz: se levanta Maria, se levanta Pedro, se levanta Elias, se levanta Tati, porque muito comprido é o teu caminho. O teu pai já faleceu, a tua mãe já faleceu, e aí você vai dizer: eu não sou melhor que eles, eu também tenho que ir, eu quero a morte. E às vezes tu perde a morte, mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, se levanta, porque Deus tem vida e vida com abundância para ti. Ainda não chegou o teu dia. Nós não podemos acrescentar, lá em Evangelho de Mateus diz, nem um minuto, nem um segundo daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus já determinou lá no céu. E quando chegar a tua hora, Deus vai te recolher. Mas não precisa tu pedir a morte, porque tu ainda tem algo a realizar aqui na terra. Tu ainda tem algo a falar. Tu tem algo, dentro de ti tem um potencial que Deus quer despertar, que Deus quer te levantar. E Elias se levantou. E Elias foi fazer o chamado que Deus falou no seu coração. E depois ele deixou a capa para Eliseu. Então eu quero te dizer, que legado você está deixando? Que capa você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos? Qual é o legado que tu deixa para a tua geração? O inimigo trabalha, o inimigo das nossas almas, ele trabalha para roubar a nossa alegria, a nossa paz, para querer roubar a salvação que o Senhor veio para te dar. Porque a Bíblia diz lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus tem vida eterna para te dar, não é só aqui quando tu tombar o teu corpo, é a salvação da tua alma para ir para a glória com o Senhor. Então o inimigo, ele tenta roubar a tua alegria, roubar a alegria do teu coração, ele tenta colocar culpa, tristeza, dor, angústia, mágoa, mas hoje eu quero te dizer, se tu tem mágoa contra alguém, perdoa. Se tu tem alguma culpa, deixa essa culpa, tá lá na cruz do Calvário, Jesus já levou todos as nossas culpas, os nossos pecados, e se levanta para fazer o que Deus te chamou. Deus te curou já de algo, testemunha, vai testemunhar do que Deus fez. Deus já fez algo pela tua vida, pela tua casa, então não pare, se levante. Se levante hoje, e eu quero orar pela tua vida e dizer no nome de Jesus, não peça a morte, mas peça a vida, porque Deus tem pílulas de vida para te dar lá das mansões celestial, ele tem lá na farmácia celestial, ele tem pílulas de vida para dar para tua alma, para o teu coração. E esse alimento que o profeta Elias recebeu, cada casa que ele chegava era também um alimento espiritual. E hoje eu quero te dizer, o Senhor tem alimento espiritual para te dar. O teu caminho é muito comprido ainda, o teu caminho é, assim como diz a Bíblia. E você pode sim ir mais longe que os teus pais, porque a Bíblia diz que os filhos serão como flecha, lançados, e você vai mais longe que os teus pais. Então se levante desse lugar, se levante dessa cama. Pílulas de vida para você, a pílula do amor, da coragem. Se levanta hoje, Deus te chama. E eu quero orar pela tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem uma pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra através da internet. Então, Pai, no teu nome, fala, toca, transforma e faz vida nova. Em nome de Jesus, levanta essa pessoa. Amém.